Quando a gente fala em anafilaxia, a gente está falando de uma síndrome muito grande, tá? Sem dúvida, é a principal patologia, a mais importante patologia do grupo das doenças alérgicas, né? Por causa da sua gravidade, por causa da sua capacidade de produzir manifestações sistêmicas em vários aparelhos ao mesmo tempo, e é, sem dúvida, disparado aquela que mais traz risco de óbito para os nossos pacientes, né? Quase tudo que a gente falou até agora faz parte de um grupo de manifestações bem mais restritas, bem menos importantes ou menos graves, né? Uma pequena exceção que a gente abre aí foi para a aula passada sobre o angioedema, que às vezes, mesmo sendo localizado, se ele for mal localizado, ele pode trazer riscos importantes, né? Como nós falamos no caso do edema de laringe. Mas aqui, sem dúvida, quando a gente fala em anafilaxia, a gente fala num grupo de manifestações muito extensas. Muitas vezes é uma tempestade mesmo de liberação de mediadores que produzirão repercussões sobre todos os aparelhos, né? Então isso pode, sem dúvida, ser grave a ponto de levar a pessoa a óbito e não dá sequer tempo para a gente fazer um atendimento adequado, né? Tem pacientes que eles não conseguem chegar a tempo no hospital, dependendo do extremo da rapidez. Como é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, né, aquela que a gente comentou lá, que envolve, na forma clássica, a liberação de IgE, essas manifestações podem ser, assim, muito rápidas, em questão de poucos minutos, tá? Então, por isso a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que ter capacidade de identificar rapidamente o quadro, porque a gente vai precisar agir muito rapidamente se a gente quiser ter resultados positivos, certo? Então, nós estamos falando aí de uma síndrome, né, um conjunto de sinais e sintomas que é secundária a uma liberação de maciças quantidades de mediadores por causa de uma ligação antígeno-anticorpo, que no caso a IgE, que vai determinar essa degranulação de células, produzindo essa tempestade de mediadores. Então, lembrando que é uma reação do tipo 1, ela é imediata, né? E aí, de acordo com a quantidade de mediadores que o paciente liberar, ele vai ter quadros mais graves ou menos graves. Aqueles que têm maciças liberações vão produzir quadros que chegam ao choque, né? Então, sem dúvida, é a principal situação de emergência das doenças alérgicas, né? Pela sua gravidade, pela sua rapidez de instalação e pela exigência de tratamento muito rápido, certo? Nós vamos ver um pouco a respeito desses mediadores e dessas manifestações sobre os órgãos-alvo, de todos os aparelhos orgânicos. A gente vai fazer uma conceituação também a respeito de uma outra reação que a gente chama de anafilactoide, tá? Então a gente vai fazer assim, uma diferenciação apenas teórica entre anafilaxia e reação anafilactoide, apenas para diferenciar o mecanismo desencadeador, o gatilho, tá? Os quadros clínicos, os agentes também podem ser diferentes, mas essencialmente os quadros clínicos, o potencial de gravidade, a identificação e a abordagem terapêutica, eles não se distinguem, eles são iguais, tá? Então, o que diferencia para a gente a conceituação de uma reação ser anafilactoide e não anafilática verdadeira é a não participação da IgE. Então, quando a gente fala no termo anafilaxia, a gente está falando da anafilaxia clássica, ou seja, aquela mediada por imunoglobulina E. Quando eu tiver um quadro clínico idêntico, mas que não puder se comprovar a participação de IgE, ou seja, nós vamos ter outras formas de produzir a degranulação de células e a liberação maciça de mediadores, aí a gente vai ter reação anafilactoide, tá? Então, é apenas esse conceito. Isso quer dizer que o indivíduo pode desenvolver uma reação assim, com esse potencial de gravidade, do tipo anafilactoide, sem ter passado
pela fase de sensibilização prévia, quando houve aquele reconhecimento do antígeno e produção de IgE específica. Então, pode acontecer da pessoa ter um quadro clínico assim, nós vamos ver alguns exemplos, sem que ele tenha produzido previamente IgE específica. Então, nós vamos ver gatilhos diferentes para degranular células, liberar mediadores e produzir quadro clínico sem a participação de IgE. Ok? A respeito da gravidade do quadro clínico, como nós mencionamos, isso vai variar muito de acordo com a quantidade de mediador liberado. Indivíduos extremamente sensibilizados, ao entrar em contato novamente com o antígeno, terão tanta quantidade de mediador pré-formado que vai ser liberado, que as manifestações serão muito graves. Esses mediadores vão atuar intensamente em vários órgãos-alvo e produzir manifestações graves, que levam o indivíduo ao choque e ao óbito rapidamente. Outras pessoas, menos sensíveis, menos sensibilizadas, vão liberar quantidades menores de mediadores e vão produzir manifestações sistêmicas, sim, porém de menor gravidade, não chegando ao ponto de levar o paciente ao estado de choque e ao óbito. Então, isso também depende do grau de sensibilização prévia. Quanto maior a sensibilização prévia, quanto maior a produção de imunoglobulina E específica esse indivíduo tiver, maior será a gravidade do quadro quando ele entrar em contato com o antígeno nas próximas exposições. Ok? Existem alguns fatores que realmente assim, influenciam na gravidade dessa anafilaxia, né? Existem alguns fatores que estão relacionados com manifestações mais intensas ou menos intensas. Quem participa com maior potencial de produzir reações sistêmicas mais graves? Por exemplo, determinados agentes. Quem é o agente alérgico, o antígeno para a pessoa? Nós sempre estamos falando de agentes assim, a gente coloca a penicilina como grande exemplo, né? Realmente, os antibióticos naturais do grupo da penicilina e os semissintéticos que vieram depois também são agentes frequentes de desencadear crises anafiláticas, manifestações mais graves. Assim como também alergia a crustáceos e frutos do mar. Esses costumam ter potenciais maiores de produzir reações mais graves. Ok? É claro que isso é muito individual, mas a gente está falando de maneira genérica. Estatisticamente, é assim, penicilinas e crustáceos costumam ser agentes hipersensibilizantes extremos que podem produzir manifestações mais graves. Outra coisa que pode influenciar a gravidade da manifestação clínica, do quadro clínico, é a forma de contato com o antígeno. Isso aqui está muito relacionado para a gente com os medicamentos, com drogas, né? No caso, por exemplo, penicilina. Contatos mais intensos, mais internos, como uma aplicação endovenosa ou intramuscular de penicilina, podem produzir reações mais graves do que o uso por via oral, né? Então, a forma de contato também pode influenciar nisso. Também antecedentes alérgicos, né? É uma coisa mais ou menos lógica. Indivíduos que têm, assim, múltiplas manifestações alérgicas, têm alergia de tudo. Tudo quanto é doença alérgica, você pergunta, o sujeito teve e vive tendo crise. É um indivíduo que tem crise de rinite alérgica, é um indivíduo que tem asma, é um indivíduo que tem ou já teve dermatite atópica. Então, indivíduos que são, assim, extremamente alérgicos, eles, obviamente, têm um potencial maior de desencadear uma reação mais grave, uma anafilaxia mais intensa. E também, claro, o risco, né, de exposição. Quanto mais duradoura, mais frequente for a exposição, ou o risco de exposição aos antígenos, ao antígeno específico para essa síndrome, para esse indivíduo, é claro que ele vai ter maior chance de produzir reações mais graves, né? Então, aquele indivíduo que tem alergia de picada de abelha e cisma de colher mel, né, ele vai ficar exposto, cada vez ele vai ter contato cada vez mais frequente, e é óbvio que ele vai ficando cada vez mais sob risco de, numa dessas, sofrer múltiplas picadas e aí acontecer um quadro bem mais grave. Então, esses fatores, é claro que influenciam no estabelecimento, na gravidade das manifestações de anafilaxia do indivíduo.
de novo, né, falando sobre etiologia, como nós já falamos das outras doenças, a lista é gigantesca, né? Essa lista é muito grande. A gente vai ter aí entre os grupos antibióticos, de outros medicamentos, de alimentos, de pigmentos alimentares, assim, nada de muito diferente dos outros que a gente viu. Aqui a gente costuma valorizar um pouco mais algumas dessas entidades por causa da gravidade, né? É óbvio. Então, no grupo dos antibióticos, né, a gente sempre tem isso aí. Os antibióticos são grandes causadores, então a gente vai mencionar um pouco mais. Disparadas penicilinas, e sempre que tem penicilina na jogada, as cefalosporinas também podem acompanhar. Né? Relembramos novamente os 30% de compartilhamento de epítopos entre cefalosporinas e penicilinas. Né? Tem receptores semelhantes, em torno de 30%, portanto, cefalosporinas também podem produzir esses quadros. Assim como tetraciclinas, assim como as sulfas, né, o Bactrim, sulfametoxazol, a nitrofurantoína, bastante usada ainda para infecções urinárias, o cloranfenicol, o cipro, que é muito usado, anfotericina B, que é um antifúngico, além de ser bastante tóxico para outros sistemas, pode também produzir isso, a polimixina, tanto a polimixina B quanto a polimixina E, né, a bacitracina e aminoglicosídeos. Então, quase todos podem produzir, né? Uns mais frequentemente, outros menos. A gente faz uma menção especial aqui, gente, para essa entidade aqui, a vancomicina, né? Porque a vancomicina a gente precisa lembrar um outro detalhe, um detalhe interessante que envolve ela, que é o seguinte. Ela é uma das causas de anafilaxia, sim, ela pode estar relacionada com isso, mas é importante a gente lembrar que qualquer indivíduo, alérgico ou não, qualquer indivíduo, se entrar em contato com a vancomicina, se a vancomicina, que é um antibiótico assim, muito utilizado para estafilococo multiresistente e para enterococcus VRE, para enterococcus resistente à ampicilina. Se a gente administrar vancomicina em qualquer indivíduo em velocidade alta, se essa administração for feita rapidamente, ela vai dar reação, ela vai dar manifestação. Não é de anafilaxia, é de toxicidade, tá? Então, ela costuma produzir isso. Se a gente pegar um gramo de vancomicina e administrar na veia, assim, numa velocidade rápida, o indivíduo vai ter uma sensação muito ruim, até de morte iminente, tá? Dá uma vasodilatação, dá uma síndrome flush, né? Aquelas reações tipo homem vermelho, dá um ataque cardíaco, o sujeito fica vermelhão, acha pegando fogo, dá a sensação de morte iminente mesmo, dispneia, palpitação, hipotensão arterial, manifestações cutâneas, e isso não é reação alérgica, tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Às vezes a pessoa teve uma reação assim, apenas pela infusão rápida. Por isso, como regra geral, a gente já recomenda administrar a vancomicina bem lentamente, tá? Se você tiver paciência, o paciente está internado, dilui esse soro, deixa correndo ao longo de 1 hora. Aí o indivíduo não vai ter reação de toxicidade, não vai ter síndrome flush. Se com infusão lenta ele tiver manifestações, aí sim você pode considerá-las como causa alérgica, ok? Então fica essa menção para a vanco aí, porque ela tem esse problema. Muita gente acha que tem alergia para a vanco, mas é porque ela foi mal administrada e não porque o indivíduo tem realmente alergia a ela. Além desse grupo grande de antibióticos, vários outros medicamentos podem produzir reações assim, como o AS e outros anti-inflamatórios não hormonais, benzoato, progesterona, hormônios, o tiopental, a gente vai fazer uma menção a respeito do tiopental em anestéticos locais, porque não é necessário que o indivíduo tenha tido contato prévio, às vezes pode ser uma reação anafilactoide. Opiáceos usados no tratamento da dor, tá? Vacinas, soros, soro antitetânico, antidifitérico, tá? Esses também podem produzir isso. A protamina, que é utilizada para antagonizar heparina, né? Ela também pode produzir. A paratormônio, a CTH, algumas enzimas, como por exemplo a streptokinase, né? A streptokinase que a gente vai utilizar, por exemplo, no tratamento de um AVC isquêmico agudo, recente, ou no TEP, ou até mesmo no infarto, né? Hoje usa muito alteplase, né? Mas já foi bastante usado, então esses produtos podem produzir anafilaxia também, tá?
Então é importante a gente lembrar disso. Contraste radiográfico, assim como eu falei dos anestésicos, a gente faz uma menção específica para contraste, que eles podem ser causa de reação anafilactoide. O que significa isso? Significa que o indivíduo pode ter reação à primeira exposição. Como não tem necessidade de produzir previamente IgE, né, a manifestação pode ser no primeiro contato. Nós vamos dar exemplo disso, tá? Transfusão de sangue e seus subprodutos também vai ser outro exemplo que nós vamos dar aqui em alguns tipos de reação anafilactoide, tá? Nós vamos chegar lá. Vitaminas, como B1, B12, estradiol, e o cúmulo do paradoxo, né? É o corticoide. Né? Infelizmente existe isso, né? Tem gente que tem alergia de antialérgico. São uns indivíduos azarados na vida mesmo, né? Vai ter alergia de um dos principais recursos antialérgicos que nós temos. Então, mas existe. Então a gente precisa lembrar disso. Rafael está perguntando aí dos indivíduos com alergia ao AS, como manejar o paciente no infarto. Pois é. É uma limitação, né? Vai ficar no clopidogrel só. Vai ficar com outros produtos, com outras estratégias e não vai poder usar o AS, né? Aí não tem muito recurso, né? Se não acontece igual com a streptokinase, né? Às vezes o indivíduo chega rápido ao hospital em tempo, em janela terapêutica para fazer streptokinase, seja no infarto, num TEP maciço ou num AVC, né? E dá tempo de fazer streptokinase, faz streptokinase e o sujeito sai do infarto ou sai do AVC e vai morrer de choque anafilático. Aí é falta de sorte demais, né? Realmente fica complicado. Se o indivíduo tiver uma reação mesmo grave ao AS, nós não podemos usar isso no manejo de outras doenças, né? Aí vai ficar com correr atrás de outros recursos mesmo, né? O AS realmente vai fazer falta para ele. Então, isso aí é uma lista de outros medicamentos que podem produzir. Além disso, nós temos outros compostos, né, outros produtos. O grupo dos alimentos também não é de se jogar fora, né? Nós temos também aí bastante relatos com amendoim, com mariscos, outros peixes, com leite cru, com trigo, com ovo. O ovo também, essas proteínas do ovo costumam ser causa disso, né? Aí a lista vai grande, né, gente? Vai uma lista grande, né? Muito individual. Não esquecer de colocar algumas frutas cítricas aí, ó, não está listado aí, mas o caju é um deles, abacaxi também tá? São agentes também causadores de manifestações assim. Venenos de abelhas, marimbondos, vespas de formiga, picada de cobra, aranha, né? Pode colocar aranha aí também, individual, pode ter também. Existem casos de anafilaxia por contato com líquido seminal, tá? Outro problema, né? Ou látex, nós podemos ter problema também, né? Então, quer dizer, o látex do preservativo dá, o líquido seminal dá. Então, essa pessoa está condenada mesmo, né? Não pode nem com nem sem. Tem que evitar de qualquer forma. E lembrar de outros aí, ó. Existem casos de anafilaxia a exercício físico extenuante e os casos idiopáticos, né? Esses aí, os espontâneos, que às vezes a gente chama de idiopático por ignorância, né? Existe alguma causa, mas a gente não consegue descobrir, né? Aí vai ficar nesse grupinho dos chamados idiopáticos. A imensa maioria, se não quase todos, tem causa mais ou menos clara, né? Isso fica mais fácil da gente identificar por causa da rapidez de instalação, né? Então, quase sempre é possível levantar suspeitas sobre o causador. Mas existem alguns que a gente vai ter dificuldade. Então, nós vamos comentar a respeito dessa fisiopatologia clássica. Quando a gente fala em clássica, vamos mencionar de novo, a gente está falando da anafilaxia primária, verdadeira, aquela relacionada com a produção de IgE, tá? Depois nós vamos falar o que muda a respeito das anafilactoides. A única coisa que vai mudar é esse comecinho aqui, que a gente não vai ter essa fase de sensibilização para a produção de IgE específica. Vai ser a única coisa de diferente, tá? A partir do momento de iniciar a liberação de mediador biológico, daí para frente vai ser tudo igual. Então, o que vai mudar numa anafilaxia clássica e numa reação anafilactoide é esse comecinho aqui, tá? Então, na forma clássica, que é a principal,
nós precisamos disso, passar nosso indivíduo por uma fase inicial de sensibilização. Então, ele vai entrar em contato com o antígeno, ele nem faz ideia de que ele é alérgico àquilo, ou que ele será alérgico àquilo. Ele entrou em contato, essa fase é bastante assintomática, o indivíduo não sabe nada, não sente nada, mas ele ficou sensibilizado. Entrou em contato, esse antígeno foi reconhecido, desencadeou uma produção de IgE específica contra aquele antígeno. Quanto maior for a produção de IgE específica, maior vai ser o conjunto de reações, de manifestações nos próximos contatos. É uma coisa óbvia. Então, esse indivíduo vai produzir IgE específica e, a partir daí, em outras exposições, quando acontecer alguma reexposição, esse antígeno vai se ligar à IgE, que ficará lá coladinha na superfície dos mastócitos, que são teciduais, e dos basófilos, que são circulantes, e, havendo essa ligação, ocorre a degranulação das células com a liberação dos mediadores biológicos. Então, a partir daí, tudo igual, tá? As anafilactoides, vai acontecer isso também. Por alguma forma diferente, por algum mecanismo diferente, alguém vai determinar a degranulação dessas células, dos mastócitos teciduais e dos basófilos, e vai determinar a liberação desses mediadores biológicos. Daí para frente, a cascata de eventos é idêntica, ok? Então, a partir do momento que a gente tem essa liberação de potentes mediadores biológicos, nós vamos ter a repercussão sobre os aparelhos, sobre os diferentes órgãos-alvo. Quem são esses mediadores liberados? É uma lista grande também, tá? Bem grande. Disparado principal é a bendita da histamina, né? Ela é a principal delas aí, né? Ela faz muita coisa, ela estimula a produção, a liberação de mais substâncias, então ela é o principal. Mas além da histamina, nós temos aí as triptases, as quimases, carboxipeptidases, um monte dessas enzimas todas. Muito interessante é que são liberados fatores quimiotáticos que atraem outras células, eosinófilos e neutrófilos, tá? Existe liberação de prostaglandinas, de leucotrienos e atrai também, induz também a produção de fator ativador de plaqueta. Então, com isso aqui, a gente vai ter manifestações de microvasculatura. Então, a gente vai ter manifestações de tromboses regionais. Tá? Em conjunto, gente, esses mediadores têm essas características, a capacidade de produzir esses efeitos. O que eles são? Eles são conjuntamente vasoativos, significa que eles determinam uma grande vasodilatação, e isso é um dos grandes mecanismos que levam o indivíduo ao choque. Eles são espásticos de musculatura lisa, de árvore respiratória e de trato gastrointestinal, tá? Então, eles induzem vasodilatação e induzem espasmo de músculo liso do trato respiratório e gastrointestinal. E eles são secretagogos de glândulas, eles são grandes indutores de secreção de glândulas mucosas. Então, daí vem a broncorreia, que muitas vezes agrava mais a insuficiência respiratória do paciente. Então, em conjunto, eles são vasodilatadores, espásticos de musculatura lisa respiratória e gastrointestinal, e indutores de secreção glandular. Tá? Quanto mais intensamente eles fizerem isso, maior vai ser a vasodilatação, maior vai ser o broncoespasmo, maior vai ser a secreção, mais grave será o quadro clínico do nosso paciente. Então a gente faz, como a histamina é a mais importante, a gente faz a mençãozinha para ela aí, né? Ela é o principal mesmo. Tá? Ela é responsável pelo flushing, né? Que é essa vasodilatação da periferia. Então, assim, os vasos subcutâneos ficam todos dilatados, então o sangue vai muito para lá, o indivíduo fica vermelhão, sensação de que está pegando fogo, que está quente, dá uma sensação de calor no rosto, no corpo todo, né? Por causa dessa vasodilatação periférica. Ela é responsável pelo desencadeamento do prurido, a sensação de coçar, que pode coçar da cabeça aos pés. Ela é uma grande indutora das reações urticariformes, né? Esses pacientes vão ter as manifestações cutâneas igualzinho da urticária que a gente comentou, né, aquelas lesões pequenas que vão se confluir, formando verdadeiras placas, né? Então, esses indivíduos podem ter múltiplas urticas pelo corpo todo, né?
Ela também, como é um grande produtor dessa vasodilatação, ela é a principal causadora da hipotensão, e sempre que a gente tiver hipotensão, a gente tem taquicardia reflexa, né? Além disso, ela contribui também para a constrição do músculo liso nos brônquios e no trato gastrointestinal. Ela faz tudo, né? Os outros todos são coadjuvantes dela. Ela tem capacidade de induzir a liberação de substância P, que é um neuropeptídeo que retroalimenta o quadro, tá? Ele prolonga, ele aumenta os efeitos vasodilatadores da histamina e perpetua o broncoespasmo, ou seja, ela produz vasodilatação e broncoespasmo, induz liberação de substância P, que realimenta a sua capacidade de produzir vasodilatação e broncoespasmo. Então, por isso, a gente já viu aí, um dos nossos grandes objetivos vai ser bloquear a ação dessa histamina, né? Vai ser uma das nossas estratégias para tirar o indivíduo do quadro crítico que ele deverá estar. Então, ela é problemática. O conjunto das enzimas, aquela penca de enzima que está lá, ainda são capazes de ativar sistema de cinina, né, bradicinina, sistema fibrinolítico, sistema de coagulação, e aí nós vamos ter uma perpetuação da resposta inflamatória. Isso acaba de atrair outras células para o local e a gente vai ter aí a cascata de coagulação local. Pode até evoluir como complicação com CID, né, a síndrome da coagulação intravascular. Então, esse conjunto de mediadores liberados, eles vão produzir manifestações muito graves, né? Então, esse é o conjunto das características principais. Nós vamos mencionar agora um pouquinho, igual nós falamos lá, as diferenças da anafilaxia clássica para as outras formas. Então, como nós estamos falando aqui, está lá escrito anafilaxia por complemento. O que isso significa? Isso significa que não é anafilaxia clássica. Portanto, falar em anafilaxia por complemento é uma das maneiras da gente mencionar uma reação anafilactoide. Se ela é por complemento, ela não é por IgE. Se não é por IgE, não é clássica. Então, é uma anafilactoide, tá? Então, o que vai acontecer? Como nós comentamos, o que vai mudar é o gatilho de degranulação de mastócito basófilo. Então, no caso desses indivíduos, que tem esse tipo aí, o que vai acontecer é o seguinte: a degranulação de mastócito e dos basófilos vai ser induzida por anafilotoxinas, outras toxinas produzidas pela ativação da cascata do complemento. Então, se a gente tiver uma outra doença, um outro quadro clínico, ativou a cascata do complemento, produziu substâncias que são capazes de degranular mastócito basófilo, nós vamos ter uma reação igualzinha à anafilaxia clássica, mas que chama anafilactoide porque não precisou de IgE. Ok? Então, esse é um dos exemplos, não é um exemplo raro não, tá? Então, o que acontece aqui é isso, a reação vai acontecer após uma ligação de antígeno com IgG ou com IgM. Então, não é IgE. Vai formar um imunocomplexo, e esse imunocomplexo é que vai produzir a degranulação de mastócito basófilo. E aí, o quadro clínico instalado é idêntico, ok? Então, como não teve IgE, a gente não chama de anafilaxia clássica. É uma anafilactoide. O protótipo disso é algumas reações por transfusão sanguínea ou derivados, tá? Então, esse aqui é um exemplo. O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: existem algumas pessoas que, assim, são normais, elas não têm problema externo nenhum, elas não sabem que tem uma deficiência de IgA, tá? Existem algumas pessoas que são assim: indivíduos produzem IgG que destroem a IgA dela. Então, ela tem IgG anti-IgA. É como se a IgA tivesse sido um antígeno para ela, tá? A IgA foi um antígeno, aí o organismo dela produziu IgG contra essa IgA. Então, esse indivíduo tem no sangue dele um monte de IgG anti-IgA. Ele não sabe, não fez falta para ele, nunca deu problema, ele está quietinho lá na dele. Um dia ele sofre um acidente ou ele precisa passar por uma cirurgia muito grande, ele perde muito sangue e precisa de uma transfusão sanguínea. É feita a tipagem sanguínea dele, ele tem um sangue O, ele vai receber o sangue O, então alguém foi lá e doou, aí tem lá no estoque sangue O. O sangue dele é certinho, o sangue dele é compatível, é O positivo, ele vai receber de O positivo, por exemplo. Só que ele tem na corrente sanguínea dele IgG anti-IgA. E muito provavelmente o doador não tinha esse tipo de problema.
Então ele vai receber um sangue transfundido que vem com muita IgA. IgA de uma pessoa normal, né? Ninguém dose, ninguém sabe. O que vai acontecer? Na hora que ele tomar essa transfusão, a IgG dele vai reconhecer a IgA do sangue transfundido, vai formar um imunocomplexo e vai degranular mastócito basófilo. Desencadeia um quadro clínico igualzinho da anafilaxia clássica, mas é anafilactoide porque não tinha IgE. Compreendido? Então esse é um exemplo, tá, de reação anafilactoide. Outra forma que a gente pode ter também, não é muito raro não, é uma anafilaxia dos asmáticos, tá? Mediada por ácido araquidônico. Então aqui não é, de novo, como não é mediada por IgE, não é uma anafilaxia clássica, né? Às vezes acontece isso, talvez vocês até irão encontrar pacientes asmáticos que quando tomam um anti-inflamatório não hormonal tem crise, entra em crise de asma, tem broncoespasmo, tá? Às vezes é só assim, é só essa manifestação leve transitória, não chega a ser uma anafilaxia. Mas algumas pessoas podem ter uma reação muito grave e produzir um quadro mais sistêmico, chegando a uma reação assim, com características de anafilaxia. Será anafilactoide, de novo, porque não foi IgE. Tá? O que acontece com esses indivíduos? Vocês vão lembrar que quando a gente usa um anti-inflamatório, a gente está bloqueando a via de metabolização do ciclo do ácido araquidônico pelo ciclooxigenase. Né? Vocês devem lembrar isso. A gente tem lá o ácido araquidônico, ele pode ser metabolizado por duas vias diferentes, pela via da ciclooxigenase e pela via da lipooxigenase. A via da ciclooxigenase, ela produz, no final da metabolização, prostaglandina e tromboxane. É por isso que a gente usa aí, ó, o AS como antiagregante plaquetário ou como, entre aspas, anticoagulante. Na verdade não é bem um anticoagulante, mas é por causa disso aqui, né? Porque quando você usa um anti-inflamatório, assim, você bloqueia a ciclooxigenase e para de produzir tromboxane. Isso diminui as manifestações de agregação plaquetária, né? Então, quando a gente toma um anti-inflamatório assim, a gente bloqueia a via da ciclooxigenase, reduz a produção de tromboxane, reduz de prostaglandina. Mas os anti-inflamatórios não atuam sobre a lipooxigenase. E a lipooxigenase, essa via de metabolização, produz leucotrieno, que é um causador de broncoespasmo, certo? Então, o que pode acontecer nesses indivíduos? Eu vou bloquear uma forma de metabolizar o ácido araquidônico e vou deixar todo o ácido araquidônico ser metabolizado apenas pela lipooxigenase. Então vai aumentar, obviamente, a produção de leucotrieno, que gera broncoespasmo. Okay? Quando a gente usa corticoide, isso não acontece. Por quê? Porque o corticoide tem ação anti-inflamatória também, como bloqueando indistintamente a via da ciclooxigenase e a via da lipooxigenase. Por isso, o corticoide ajuda a tratar broncoespasmo. Ele não deixa produzir leucotrieno, tá? Mas os anti-inflamatórios não hormonais não fazem isso, só bloqueia ciclooxigenase. Então, diminui a produção de prostaglandina e de leucotrieno e, indiretamente, favorece a produção de leucotrieno, que gera broncoespasmo. Tá? Então, esse é um mecanismo básico desses indivíduos desencadearem manifestações quando tomam anti-inflamatório. Tá? E a última forma de reação anafilactoide, né, que em tudo se assemelha à anafilaxia, exceto no gatilho, é a degranulação direta. Tá? Existem alguns produtos, principalmente aí, ó, medicamentos ou insumos para realização de exames de imagem, que podem funcionar, fazer diretamente o papel da IgE. Tá? Então, às vezes, assim, agentes indutores de anestesia geral, relaxantes musculares, anestésicos locais e contrastes radiográficos, eles podem fazer diretamente o papel da IgE. Assim que entra em contato com o organismo da pessoa, eles induzem a degranulação dessas células e a liberação de mediadores químicos, produzindo quadro clínico na primeira exposição. Não precisa ter sensibilização prévia. Ok?
Então, e isso assim é impossível, né, gente? Não tem como saber previamente quem vai ter esse tipo de manifestação com relaxante muscular na hora de uma cirurgia de grande porte, né? Ou que vai ter reação a um contraste quando for fazer aí uma tomografia, uma ressonância, uma angiografia, um exame qualquer que usa contraste radiográfico. Então, por isso é importante que os locais onde esses exames, onde as cirurgias são feitas, tem que ter já de antemão, obviamente, um aparato pronto para atendimento de qualquer reação grave, né? Essas reações durante um procedimento anestésico, né, o anestesista está capacitado e tem todo o recurso à mão para identificá-la imediatamente e medicar o paciente para tirar dessa situação, né? Então, quer dizer, não tem lugar melhor para ter uma reação anafilática do que dentro de um hospital, né? Então, é um outro exemplo, tá? Esses indivíduos, então, não tendo mediação por IgE, elas podem desencadear a manifestação num primeiro contato. Então, resumindo, sempre que houver sensibilização prévia, produção de IgE, anafilaxia clássica. Sempre que eu degranular células a partir de outro mecanismo que não é IgE, eu tenho uma reação anafilactoide. Ok? Bom, em termos gerais, as manifestações clínicas costumam ser, assim, de início muito rápido, tá? Quanto mais mediador for liberado, mais rápido e mais dramático costuma ser, tá? Então, o início é, assim, instalação súbita mesmo, muitas vezes, assim, em poucos minutos a pessoa está com sensação de morte iminente e se deixar, morre mesmo, tá? O início, então, pode se dar em poucos segundos ou poucos minutos, vai chegar num pico em até meia hora. Se o indivíduo não morrer, se ele não chegar ao extremo de morrer, esse ciclo vai se completar ao longo das próximas horas. As manifestações vão cedendo aos poucos e vão diminuindo ao longo das próximas 24, 36, às vezes 48 horas. Então é importante a gente lembrar desse ciclo, que ele pode ser lento assim por causa daquela retroalimentação da histamina. Isso vai ser um motivo para a gente prolongar o uso de antihistamínico, mesmo depois que tirar o paciente da fase superaguda, tá? Então, uma outra coisa, um outro conceito muito importante que a gente vai ter aqui é o conceito a respeito do período de latência, tá? Isso é um grande marcador prognóstico para a gente. O que a gente chama de período de latência? A gente chama de período de latência o tempo decorrido entre a exposição, o contato com o antígeno e o início dos sintomas, mesmo que sejam sintomas mais ou menos vagos, tá? Então, o tempo que decorre aí a gente chama de período de latência. Quanto menor for o período de latência, mais grave vai ser o quadro clínico do paciente, tá? Então, aquele indivíduo, por exemplo, comeu camarão e 2 minutos já tem sintoma, esse indivíduo vai evoluir mal. Esse indivíduo tem um período de latência muito curto e é sinal de que ele tem uma hipersensibilidade muito grande, é sinal que ele está liberando quantidades muito grandes de mediadores e já começou a produzir manifestação muito rápido. Esse indivíduo tem grande chance de evoluir ao choque em poucos minutos, tá? Quando o período de latência for longo, isso significa que o indivíduo tem menos quantidade de mediadores, então o prognóstico costuma ser grande. Então, esse aí, começou em poucos minutos, período de latência curto, gravidade maior, prognóstico pior. Período de latência longo, gravidade menor, né, risco de morte baixo. De todas as manifestações da anafilaxia, é óbvio que o estado de choque é a expressão de maior gravidade. Sem dúvida que é assim, né? Vamos comentar um pouquinho a respeito de alguns sintomas e depois nós vamos concluir a aula na semana que vem, tá? A gente vai falar do reconhecimento e do tratamento depois. O que é muito comum? É muito comum o indivíduo começar assim, com sensação de ansiedade, parece que está sufocando, está com muito calor. Esse muito calor e essas parestesias, essas dormências e formigamentos que o indivíduo sente, são indicadores de uma grande vasodilatação, né, subcutâneo. Então esse indivíduo vai ficar muito vermelhão, pouco tempo, e vai fazer hipotensão.
Então, esses sintomas são chamados prodrômicos porque, assim, quem está do lado da pessoa não percebe nada ainda. Ela tem as sensações internas e muitas vezes ela não consegue explicar direito o que é, né? Ela começa com aquela sensação, assim, que está ficando sem local, tô ansiosa, tô tensa, está sufocando, está começando a sentir dificuldade de respirar, acha que o ar não está entrando no pulmão, começa a sentir calor, começa a sentir parestesia, dá essa sensação de eu acho que eu estou morrendo, eu acho que eu vou morrer, é uma sensação de morte iminente. Em pouquíssimo tempo, vão surgir manifestações visíveis, externas, que são sinais, né? São sinais clínicos. Aí nós vamos ver, como teve aquela vasodilatação subcutânea extrema, esse indivíduo vai começar a ficar vermelhão, e vai começar a surgir placa que coça para tudo quanto é lado. Então ele começa a ficar com áreas de eritema, com muito prurido, com as placas de urticária, as famosas urticas que se disseminam pelo corpo. Ao mesmo tempo, um angedema, né? Os olhos vão ficando, as pálpebras muito inchadas, o olho nem abre, os lábios ficam inchados, a língua inchada, a mucosa interna da boca inchada, o palato, a úvula. Então, o indivíduo começa a ter sensação mesmo de sufocamento, né? Ele começa, então, como os mediadores são secretagogos, ele começa a ter muita secreção nasal, broncorreia, né? Então, rinorreia e broncorreia. Congestão nasal por causa da vasodilatação, o nariz entope e não consegue respirar. Aí vem, como as substâncias são indutoras de espasmo de músculo liso, o indivíduo começa com broncoespasmo. O edema de laringe ele já tinha junto com o angioedema, piora mais com o broncoespasmo, né? Além da distensão abdominal, as náuseas, os vômitos, as cólicas, por causa da estimulação da musculatura lisa do TGI. Então, o indivíduo começa a associar manifestações, estão vendo aí, de vários aparelhos, né? Às vezes ele tem até diarreia, tá? Ele vai ter, obviamente, um risco maior de arritmia cardíaca, principalmente se for uma pessoa de mais idade, previamente cardiopata, né? Como ele tem uma vasodilatação intensa, ele vai ter um estímulo para taquicardia reflexa, que pode facilmente degenerar para arritmia. Se tem vasodilatação intensa, ele vai evoluir para hipotensão. Baixo fluxo cerebral leva o indivíduo a síncope, né? Essa grave vasodilatação da periferia produz o colapso vascular, o indivíduo entra em coma e vai morrer, né? Muito comum a gente encontrar nele também sudorese, incontinência de esfíncteres, ele espirrar, ele se coçar todo, né? Olho, boca, ouvido, palato, né? Então, assim, manifestações sistêmicas, né? Quanto mais manifestações ele tiver, mais grave vai ser o quadro, maior o risco do choque e maior o risco do óbito. O indivíduo pode morrer da própria anafilaxia, sim, claro, né? Tá aí o motivo, ele chegou ao choque, não perfunde mais órgãos vitais, não tem nem perfusão cerebral, entra em coma e morre. Mas ele também pode morrer, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, por causa das medidas de tratamento, tá? Então, as complicações podem vir da própria anafilaxia, como das medidas de tratamento. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Nós vamos falar na próxima aula que a primeira abordagem desses indivíduos, a medicação mais importante para eles é a adrenalina, é tirar o indivíduo do choque com a adrenalina. Realmente, a adrenalina é a chance de sair do choque, mas ela também pode, em indivíduos predispostos, né, causar um infarto, um AVC, piorar a arritmia, descompensar uma ICC que o paciente já tenha, contribuir para o edema agudo do pulmão, causar até confusão. Então, a gente vai ter alguns cuidados para a gente usar a adrenalina, né? Você pensa bem, a adrenalina é um medicamento, como vocês conhecem, grande causador de vasoconstrição e de taquicardia. Aí eu vou dar uma droga para um idoso que já está taquicárdico, que causa taquicardia, e isso pode fazer com que ele perfunda mal um território coronariano e infarte, ou degenere a arritmia. Então, por isso é que, às vezes, no idoso, a gente já não entra com doses plenas, como a gente entra num jovem, numa criança, que toleram muito mais taquicardia do que um idoso. Então, nós vamos comentar a respeito disso, mas então é bom a gente lembrar, né, que as complicações do paciente podem decorrer da própria anafilaxia, mas elas também podem ser decorrentes de algumas medidas de tratamento. A gente menciona um pouquinho quando estiver falando dos remédios lá também, tá? Apenas para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial, né, para a gente relembrar.
quase sempre a gente identifica anafilaxia com facilidade, principalmente as formas mais graves, que são aquelas que a gente tem mais que reconhecer depressa mesmo, tá? Mas às vezes a gente pode ter dúvidas em quadros menos graves, tá? Então a gente deve lembrar aí de outras causas de obstrução de vias aéreas, né? E causas de choque. O tromboembolismo pulmonar pode também produzir assim, uma sensação de morte iminente muito rápida, né? É claro que não vão ter as manifestações cutâneas que o outro tem, não vai ter os edemas que a anafilaxia verdadeira tem. Mas a instalação súbita de TEP faz com que a gente lembre disso no diagnóstico diferencial, assim como arritmias, algumas formas estranhas de infarto, né? Tem alguns infartos que são meio esquisitos, né? A sepse, alguns quadros de choque séptico pode se confundir, né, com isso. Hipoglicemia, hiperventilação e principalmente em crianças ou em pessoas com deficiências, aspiração de corpo estranho, né. Quase nunca, né, gente, vai ser assim, difícil de diferenciar, mas é bom lembrar dessas entidades como diagnóstico diferencial. Nenhuma delas dá manifestações tão extremas e tão sistêmicas quanto a anafilaxia. Mas em fases iniciais é bom a gente relembrar. Uma outra coisinha que a gente vai mencionar aqui, importante para vocês também, é diferenciar as reações vasovagais da verdadeira alergia de remédio, tá? Vocês já devem ter escutado muito falar nisso aí. Tem muita gente que morre de medo de penicilina de benzetacil, né? E tem gente que morre mesmo. Fala que tem alergia de benzetacil. Quando você vai investigar, você pergunta assim, o que aconteceu que você tomou benzetacil? Na hora que eu tomei aquela injeção, eu desmaiei, caí no chão, apaguei. Custei para acordar. Ou seja, não é alergia de benzetacil. Isso é o famoso cagaço de agulha, né? O indivíduo teve uma reação vasovagal, né? Então não é alergia. Aí isso vem com bradicardia, não taquicardia, não tem broncoespasmo, não tem nada dessas outras coisas. Isso é medo de agulha. Igual a pessoa que desmaia quando vai tirar sangue, quando vai tomar uma injeção, né? Então, aí é uma reação vasovagal, né, parasimpática, não tem nada a ver com anafilaxia, certo? Então, tira essa dúvida com o paciente antes de evitar o uso de penicilinas para ele, né? Muitas vezes foi medo que ele teve e não realmente uma reação anafilática verdadeira, ok? Então hoje a gente para por aqui, na próxima a gente vai falar um pouco a respeito do tratamento, da abordagem terapêutica e a gente finaliza o módulo com outros slidezinhos sobre eosinofilia, que a gente vai fazer uma menção também, tá? Beleza? Até aqui ficou alguma dúvida, gente? Ou se vocês preferirem guardar as dúvidas para a gente tirar durante o tratamento, tá? No final da próxima, do esgotamento do tema, semana que vem também, tudo bem. Ok? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, estamos às ordens. Olha, a Libra já está com pressa, o Lucas também está, eu também estou, né? Muito bem. Então fica assim, quem tiver algum questionamento, a gente pode também falar junto com a abordagem terapêutica, tá? Lá talvez vai dar um pouco mais de dúvida, né? Porque a gente tem alguns detalhes importantes para a gente mencionar e a gente vai lembrar. Ok? Muito bem, então vamos encarar o frio.